Então, vamos nessa. E vamos direto para os Estados Unidos, Silvião. Ali está Maurício Galante, vereador, né? É o cargo equivalente a vereador em Arlington, no Texas, né? E participando conosco, trazendo informações desse momento, inclusive sobre Romênia. Maurício sempre muito antenado, né? E o que acontece com a direita no mundo e os movimentos também pró-Brasil nos Estados Unidos. Maurício, muito obrigado por conversar com a Auriverde. É uma honra ter você por aqui. Honra toda minha, Pitoli. Estou aqui. Hoje eu não estou aqui no Texas, eu estou aqui em Washington, D.C. Vou pegar o voo daqui a pouco, aqui, 20 minutinhos, vou seguir para o aeroporto para voltar para Dallas. Tive aqui 3 dias participando da Conferência Nacional de Cidades, National League of Cities, e muito interessante. Tive outras reuniões também paralelas, ontem aí com senadores, com deputados federais. Sempre que a gente pode, a gente traz o caso do Brasil e o que está acontecendo, mas tem muita coisa acontecendo aqui em Washington, realmente um terremoto político, terremoto de gestão. Ontem mesmo foi aprovada aí, o Congresso conseguiu aprovar a medida provisória para esticar o orçamento do governo, para não dar um shutdown, que eles chamam de shutdown do governo, né? E falta agora ser aprovado hoje no Senado. Mas o assunto interessante da semana e do fim de semana fica por conta da Romênia, em que a situação é bem parecida lá do Georgescu, candidato a presidente lá. A situação é bem parecida com o nosso presidente Bolsonaro. E a coisa lá saiu do controle, né? Então a revolta estourou lá no domingo, e eu explico o porquê, e para o pessoal ficar sabendo o que está acontecendo lá. Mas é aquilo, né? É a cartilha. Como você falou, eles se tornaram mais previsíveis do que o sol nascer e o sol se pôr, né? Exatamente. O que acontece por ali agora, Maurício? Contextualize, por gentileza, para a nossa audiência. O que acontece na Romênia? Vou contextualizar. A Romênia tem multipartidarismo, né? Apesar de ser a presidência parlamentarista, então você tem um cargo de presidente e tem também o cargo de primeiro-ministro, certo? Sim. Lá tem a velha e boa conhecida Teatro das Tesouras. Os dois partidos lá do centro, Centrão. E olha o nome do partido do Centrão lá, é o PSD. É o partido do Centrão lá, e o outro é o PNL, Partido Nacional Liberal. Esses dois partidos têm se revezado no comando do país há anos, há décadas. E aí, nos últimos anos, quem está no comando, um fica de primeiro-ministro e o outro partido fica com o presidente, e reveza. Então, na atual conjuntura, o primeiro-ministro lá, que está até hoje, ele entrou no cargo em julho de 2023. E você tinha um presidente que era do PNL. Essas eleições, agora de 2024, em novembro houveram eleições, a primeiro turno das eleições presidenciais, mas foi ao mesmo tempo eleições parlamentares. Então, nas eleições parlamentares, tudo certo, mas na presidencial, quem ganhou a eleição foi um candidato, Georgescu, que lá é permitido candidato avulso, você não precisa ter partido. Então, Georgescu não tem partido. Ele é conservador, raiz, né? Sangue nos olhos. Foi lá, colocou o nome dele no primeiro turno das eleições. Então, ele não participa do Teatro das Tesouras, ele não participa de partido nenhum. Qual a plataforma dele? É de sempre. Valores nacionais, não é imigração em massa, imigração europeia, como você vê nos outros países, e problemática que isso traz na Inglaterra, na Alemanha. E ele também é contra um acordo que foi assinado, a Romênia assinou em abril de 24, ano passado, para começou a construção da maior base da OTAN no Mar Negro, que a Romênia está ali do lado da Ucrânia. Então, a OTAN quer uma base militar ali para ficar de frente para a Rússia. Eles falaram, olha, eu não quero guerra. Então, não quero guerra, sai daí. O cara é acusado de extrema-direita, amigo do Putin, ele é acusado de tudo que tem direitos. Então, só porque ele é contra a guerra. Então, o Trump também é contra a guerra e é acusado das mesmas coisas. Bom, o que aconteceu? O Tribunal Eleitoral lá, o Tribunal Constitucional, anulou as eleições de primeiro turno, dizendo que o Georgescu foi ajudado pela Rússia. Pegaram lá um dossiê Mequetrefe de inteligência, dizendo que a Rússia patrocinou 800 contas do TikTok. Então é o candidato do TikTok, foi lá e ganhou a eleição sem partido, sem dinheiro, foi lá e ganhou a eleição no primeiro turno, e a eleição foi anulada de primeiro turno, em dezembro, isso,
era para ser a eleição do segundo turno, teria que ser em dezembro. A eleição agora está marcada para maio desse ano de 25. Então, ele colocou o nome dele de novo na cédula, e a cédula foi rejeitada no domingo, dia 9. Foi quando a situação saiu do controle. Essas contas de TikTok de países aí não amigos da Ucrânia, e ele falhou em proteger a democracia. Então, assim, o crime que ele cometeu, do presidente Bolsonaro, o crime que ele cometeu, segundo o TSE, foi falar com os embaixadores e criticar o sistema eleitoral. O crime que o Georgescu cometeu foi não defender o regime democrático de direito. Então sempre a mesma sopa de letrinha, a mesma conversinha, né? E aí o povo foi para a rua, no domingo, na segunda, combates aí entre a polícia e os apoiadores de Georgescu, e aí para engrossar o caldo, o pessoal da UDMR, que na verdade é o pessoal mais à direita mesmo, apoiou aí essa revolta popular, esse dissabor popular, e as notícias que nós temos aí até agora é que a situação está sob controle, mas por um fio, né? Então, nas eleições parlamentares, assim, o PSD continua lá com o primeiro-ministro, mas eles tiveram uma derrota cachapante, o pessoal no parlamento. Então, estão com 4 cadeiras a menos. Agora, e aí, Maurício, isso sugere que o modus operandi é o mesmo do sistema. Então, o que aconteceu no Brasil? Ele renunciou em maio, não, em fevereiro. Então, eles não têm presidente, o presidente é interino, tem uma maioria muito pequena no parlamento, e o povo exige que o Georgescu concorra à eleição. E esse é o impasse aí. No grande esquema das coisas, você tem aí a Ucrânia, né? Ontem ela concordou em voltar ao banco de negociações, porque a Europa realmente não tem dinheiro para bancar a guerra, e o que envolve aí é isso, o acordo da OTAN com essa base militar. O Georgescu não apoia e não querem deixar ele concorrer. É uma situação absolutamente similar com a situação do presidente Bolsonaro. Exatamente, é o mesmo modus operandi. Agora, Maurício, até em função do teu tempo, eu queria te ouvir sobre Estados Unidos e as coisas referentes ao Brasil. Nós temos a notícia aqui, para dar risada, né? O Lindbergh, né, Farias, o Lindinho, pedindo para que se o Eduardo Bolsonaro assumir a comissão, né, referente às relações internacionais da Câmara dos Deputados, que ele assuma sem passaporte, né? São os absurdos que acontecem por aqui. Como andam essas coisas que vêm dos Estados Unidos para cá, né? Aquela lei que poderia ter a pena de morte financeira do Moraes, a questão da Magnitsky. Como é que a gente pode fazer uma análise agora, desse momento, né, o recorte desse momento, nessa relação Estados Unidos-Brasil? Maurício? Nesse exato momento, os Estados Unidos ainda estão arrumando a casa. Foi o que eu já falei em outras lives. Aqui as coisas estão de cabeça para baixo. O DOGE, que é o Departamento de Eficiência Governamental, descobriu muitas fraudes aí. Você tem eu tive várias reuniões internas aqui, porque eu vinha a trabalho aqui com a prefeitura. A gente está trabalhando o orçamento, nosso orçamento, e o governo americano federal está trabalhando o orçamento deles. Só que a gente precisa saber qual o tamanho do repasse do governo federal para a nossa cidade, para a gente poder fechar o nosso orçamento em julho. E aí, a ordem aqui é economizar 2 trilhões de dólares. Os Estados Unidos têm 2 trilhões de dólares no buraco todo ano, ou seja, o orçamento é 6 trilhões de dólares para o governo federal e eles gastam 8 trilhões. Um país que tem 24 trilhões de PIB tem 36 trilhões de dívida, ou seja, a dívida já é 1,5 vezes o PIB dos Estados Unidos, e se continuar dessa maneira, os Estados Unidos vai quebrar. Por isso que você vê aí essa prioridade do presidente Trump de não pode ter guerra. Os Estados Unidos não pode estar gastando 100 bilhões de dólares por mês lá numa guerra que não é dele. Maurício, então, e nesse sentido, perdoe te interromper, até a gente tem na audiência agora Gustavo Segré está nos acompanhando agora, pediu para lhe fazer uma pergunta com relação à ação de Elon Musk, que está usando da motosserra de Javier Milei, no que tange às questões relacionadas aos cartões corporativos, né, do funcionalismo americano. O que ele fez? Você pode contar para a gente qual foi a ação de Elon Musk nesse sentido?
Legal. Eu postei no dia que eu cheguei aqui em Washington, domingo, eu postei isso no meu Instagram, é mauriciogalante.us, segue lá e fica por dentro do que está acontecendo. O governo americano tem 2,3 milhões de funcionários. É um governo grande, inchado, máquina estatal. Você tem um país de 300 milhões, você tem 2,3 milhões de funcionários. E o DOGE descobriu que existiam 4,6 milhões de cartões de crédito corporativos. Ou seja, 2 vezes mais o número de funcionários do governo. Então, esses cartões é igual o cartão aí da Janja. O cara sai gastando, fica no hotel de primeira classe, 5 estrelas, né? Vai lá, viaja primeira classe para fazer um encontro lá e bater um papo, meia hora de reunião e volta, lagosta, jantares caros, e aí eles cancelaram os cartões de crédito. E aí, quando eles cancelaram os cartões de crédito, o sindicato de funcionários públicos entrou. É sempre assim, no Brasil é o pessoal, né, e a rede que tem um escaninho ali no STF, né, vai lá e entra com a ação judicial, já a distribuição sempre cai na mão do mesmo ministro, que já dá liminar no dia seguinte, né? Aqui não é diferente. Os sindicatos aqui entram na justiça, normalmente a justiça local de um estado liberal, um democrata lá que vai lá e dá uma liminar e fala, não pode acabar com os cartões. Não tem problema. O Musk fala, não, então vamos obedecer à justiça aqui, não vamos acabar com os cartões, cancelar. Vamos botar $1 de limite. Então colocaram $1 de limite para todos os cartões corporativos no país inteiro. Acabou a farra.